Bom dia a todos. A doença de von Willebrand é um desafio. É um desafio para explicar, porque é uma doença complexa. É um desafio para o paciente com doença de von Willebrand entender o problema dele, também porque é uma doença bem complexa. Para a família, para as associações de pacientes com hemofilia. Também sou presidente da Associação do Espírito Santo. E eu posso dizer que eu comecei a entender a necessidade dos pacientes com doença de von Willebrand há menos de um ano, quando conheci duas pessoas que advogam, que é a Carla, da Associação do Rio, e a Kelly, da Associação do Paraná, e que, depois de muita insistência delas, né, eu acho que agora a gente tem começado a ver mais o tema. E eu sempre digo para a Carla e para a Kelly, vocês precisam continuar insistindo, porque as pessoas não conhecem a doença de von Willebrand, mesmo os pacientes que têm, eles não conhecem. Então, inclusive o nome doença de von Willebrand é um nome complicado, né? Tem esse nome devido a um pesquisador finlandês, que em 1926 ele começou os trabalhos. Naquela época ele viu que era uma pseudohemofilia, embora os pacientes com von Willebrand questionem com toda razão, que uma coisa é hemofilia, outra coisa é doença de von Willebrand. Ele classificou como pseudohemofilia porque mulheres tinham sangramento, uma história familiar, e elas não tinham hemofilia. Então, essa é a pessoa responsável, né, o Eric von Willebrand. E como a gente observa a estrutura da proteína de von Willebrand, a gente vê que ela é bem complexa. Né? Diferente, por exemplo, do fator 8, que a gente conhece bem, uma função mais reduzida. O fator 8 serve de ponte de ativação do fator 10 pelo fator 9. É isso. O fator de von Willebrand, não. Ele tem mais funções e, por isso, que a clínica dos pacientes muda também. É bem diferente entre os pacientes. Então, vamos lá. Aqui é um monômero, onde o fator de von Willebrand ele tem um sítio de ligação ao colágeno, ele tem um sítio de ligação ao fator 8, e essa é uma função extremamente importante do fator de von Willebrand. Ele transporta e estabiliza o fator 8. Sem o fator de von Willebrand, o fator 8 vai durar um tempo muito reduzido. O fator de von Willebrand também tem um sítio de ligação a um receptor da plaqueta chamada GPIB-alfa e a um outro sítio da plaqueta chamado A2B beta 3. A proteína de von Willebrand, quando ela vai para a circulação sanguínea, então ela é produzida por células especiais, já vai ser mostrado, mas ela vai para a circulação sanguínea através de multímeros, ou seja, são vários monômeros de proteína de von Willebrand que se unem, formam multímeros. Isso daqui é importante dizer isso porque mutações nessa proteína também vão estar envolvidas na classificação dos tipos da doença de von Willebrand. A proteína do fator de von Willebrand. Aqui embaixo nós temos células endoteliais, que são células que revestem o vaso sanguíneo. É importante dizer que abaixo dessas células endoteliais estão as proteínas do colágeno subendotelial. Elas são muito importantes, como nós vamos ver, para a ativação da proteína. E nós temos a plaqueta, onde existe um sítio de ligação ao receptor, chamado receptor de colágeno, e é esse receptor de colágeno que vai ter uma etapa muito importante na ativação dessa plaqueta. Nós temos o receptor A2B beta 3, que é inativo, e nós temos o receptor GPI beta alfa, e na proteína de von Willebrand nós temos um sítio de ligação ao colágeno, também um sítio de ligação ao receptor alfa-2 beta 3, que é esse receptor daqui da plaqueta, que vai se ligar quando a plaqueta estiver ativada. Um sítio de ligação ao GPI beta alfa, aqui da plaqueta também. E um sítio de ligação ao fator 8, que é essa bola 8 aqui. Então, como a gente vê, a molécula do fator de von Willebrand ela tem 4 sítios de ligações. E justamente por ter esses 4 sítios de ligações, mutações na proteína do fator de von Willebrand podem afetar qualquer um desses 4 sítios,
promovendo, então, características clínicas que são diferentes entre os diferentes tipos da doença de von Willebrand. Na ativação, então, o que nós temos? A partir do momento que acontece o rompimento de um vaso sanguíneo, a célula endotelial ela é retirada, ela é rompida, o colágeno subendotelial agora fica exposto, e uma vez que ele está exposto, a proteína do fator de von Willebrand se liga ao colágeno subendotelial. O que acontece é que a plaqueta que está livremente circulando na circulação sanguínea, agora ela vai ser capturada por esse sítio daqui, GPI B-alfa, da proteína fator de von Willebrand, que é uma ligação bem fraca, de maneira que a plaqueta ela simplesmente vai ser como se ela fosse atraída para a região do colágeno subendotelial, fazendo então que essa plaqueta agora ela se liga ao colágeno endotelial, se tornando ativada. Uma vez que a plaqueta se torna ativada, ela vai ter o seu receptor A2 beta 3 ativado, fazendo com que mais proteínas do fator de von Willebrand que reconhecem esse sítio A2 beta 3 ativado se ligue aqui. Isso resulta em quê? Com que outras plaquetas ativadas busquem o seu sítio de ligação à proteína do fator de von Willebrand. Então, o que nós temos é o início de uma formação de agregação de plaquetas, que recebe o nome de coagulação primária. A gente também sabe que aqui começam a ser ativados os fatores da coagulação, dando origem à coagulação secundária. Então, como a gente vê, a atuação do fator de von Willebrand na coagulação sanguínea é extremamente importante e complexa. Quanto aos tipos da doença de von Willebrand, existem os tipos que são chamados de quantitativos, que é o tipo 1 e o tipo 3, e o tipo qualitativo, que é o tipo 2A, 2B, 2M e 2N. Falando sobre os tipos quantitativos, o tipo 1 é o mais comum. Ele está presente em cerca de 70% a 80% dos casos. Geralmente, pessoas com tipo 1 apresentam manifestações hemorrágicas mais brandas. Há exceções, mas geralmente é assim. A doença de von Willebrand ela tem uma incidência muito grande na nossa população, embora possa, diferente da hemofilia, que a hemofilia está ligada ao cromossomo X, a doença de von Willebrand não está ligada a cromossomos autossômicos, de maneira que tanto homens quanto mulheres podem ser acometidos. No entanto, a estatística mostra que a incidência mora em mulheres. O que se tem é, pelo fato das mulheres terem os sangramentos menstruais, elas são identificadas clinicamente mais facilmente do que os homens. Mas, como a gente vai ver, existe um elevado número de subnotificação na doença de von Willebrand. Então, vamos lá. Qual é a causa da doença tipo 1? São pacientes que apresentam uma redução na síntese do fator de von Willebrand. Quer dizer, a pessoa produz o fator de von Willebrand, mas produz em menor quantidade. Qual vai ser o problema para a coagulação desse paciente? Para isso, a gente tem que saber quais são as funções do fator de von Willebrand, que nós já vimos. O fator de von Willebrand estabiliza o fator 8, se liga ao colágeno, no momento que ocorre o rompimento do vaso sanguíneo, se liga à plaqueta e se liga ao receptor, se liga às plaquetas ativadas. O tipo 3 ele está presente em cerca de 5% dos casos, e ele é caracterizado pela extrema redução ou então ausência do fator de von Willebrand. São pessoas que vão apresentar sintomas muito mais graves, sangramentos muito mais importantes, e é importante dizer que, pelo fato do fator de von Willebrand transportar e estabilizar o fator 8, os pacientes com o subtipo 3, eles apresentam também uma redução significativa na quantidade de fator 8 circulante. Mas não porque esses pacientes não produzem o fator 8, mas sim porque o tempo de vida do fator 8 na circulação é extremamente reduzido, fazendo com que, não raro, nós
tenhamos conhecimento de casos de pessoas que são diagnosticadas com hemofilia A, quando, na verdade, têm doença de von Willebrand. Logo, se o diagnóstico não for correto, o tratamento também vai ser errado. Para os tipos 2, então, são problemas qualitativos, que aqui onde estão relacionados mutações em sítios específicos da proteína do fator de von Willebrand. Então, os tipos são o tipo 2A, 2B, 2M e 2N. Cerca de 20% dos pacientes estão distribuídos nessa classificação. E falando agora sobre cada um desses tipos, os pacientes com tipo 2A são pacientes caracterizados por apresentarem deficiência na produção dos multímeros do fator de von Willebrand. Então, como nós vimos no início da apresentação, a organização do fator de von Willebrand se dá através da organização em multímeros. Então, mutações nos sítios de ligação desses multímeros vão levar a problema na organização da proteína com essa configuração que seria normal, ocasionando, então, a diminuição da agregação plaquetária. Ou seja, são pessoas que vão apresentar um problema na formação da coagulação primária. Os pacientes com tipo 2B, o que acontece é um ganho de função na ligação dos receptores GP1 beta-alfa com o fator de von Willebrand. Isso leva a uma agregação, a uma ligação entre a plaqueta e o fator de von Willebrand, mesmo que não ocorra ativação do fator de von Willebrand pela exposição ao colágeno, fazendo que, então, esses pacientes eles apresentem livres na circulação plaquetas agregadas. Plaquetas agregadas elas vão ser destruídas, e, não raro, esses pacientes vão apresentar contagem baixa de plaqueta, e fazendo que esse paciente ele também possa ser erroneamente diagnosticado como tendo uma outra doença da coagulação, púrpura. O tipo 2M é caracterizado pela diminuição da agregação plaquetária ou ligação ao colágeno, sem a perda dos multímeros. Essa classificação de multímeros é importante para o laboratório que está fazendo a classificação dos pacientes entre subtipos 2. E o tipo 2N é ocasionado pela diminuição da afinidade ao fator 8, ou seja, o fator 8 ele não vai ser tão bem estabilizado pela proteína do fator de von Willebrand, e os pacientes que têm o subtipo 2N também apresentam uma redução no nível de circulação do fator 8. Quanto às manifestações hemorrágicas, essa barrinha de cima aqui são pessoas sem a doença de von Willebrand, a segunda barrinha são pessoas com tipo 1, tipo 2, e essa de baixo que é o tipo 3. Então, a gente consegue ver que, em algum momento da vida da população normal, uma pequena parcela da população sem doença de von Willebrand vai apresentar sangramento nasal, enquanto que o sangramento nasal vai estar presente em algum momento da vida da pessoa com doença de von Willebrand, sendo que quem tem subtipo 3, que é a forma mais grave da doença, digamos assim, apresenta maior incidência de sangramento. Então, nós vemos aqui sangramento cutâneo, vão estar presentes em algum momento da vida de praticamente todos os pacientes com doença de von Willebrand, sangramento da cavidade oral, sangramento gastrointestinal. A gente sempre observa que o tipo 3, a incidência de sangramentos vai ser maior. Menorragia, hemorragia pós-parto, sangramento muscular e sangramento de articulação. A gente vê que os pacientes com tipo 3 são pacientes que apresentam, são pacientes que clinicamente apresentam também a artrose. E, embora a minha apresentação ela tenha que ser direcionada para os aspectos biológicos, eu não posso não apresentar algumas necessidades que esses pacientes apresentam, que essas pessoas daqui, que está aqui no tipo 3, são pessoas que muitas vezes têm frequências de hemartrose tão alta quanto quem tem hemofilia grave, ou hemofilia moderada. Mas são pessoas que muitas vezes não têm um diagnóstico, ou quando tem um diagnóstico, eles não têm um tratamento adequado, porque não existe profilaxia para a doença de von Willebrand, não existe protocolo de profilaxia para a doença de von Willebrand. E
nós que estamos envolvidos com associações e com a Federação Brasileira de Hemofilia, a gente conhece vários pacientes que se enquadram aqui e que têm sangramentos, têm hemartroses, mas que eles não estão fazendo o tratamento adequado porque não existe ainda um protocolo estabelecido. Então, essas são reivindicações importantes, onde sempre que existir a oportunidade, a gente precisa trazer. E é por isso que eu saio um pouco da minha apresentação das bases moleculares e trago esse assunto, e também essa tabela daqui. Esses daqui são dados que estão disponíveis no perfil Coagulopatias, no Manual do Coagulopatias do Ministério da Saúde. Aí eu só compilei os dados e coloquei nessa tabela aqui. Então, a gente vê aqui, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Daqui a população de hemofílicos A, por exemplo, Acre, Amazonas, Acre tem 31 pacientes. Por que cria essa tabela? Por que eu coloquei essa tabela aqui? A gente sabe que os dados indicam que a frequência de número de pacientes sintomáticos com doença de von Willebrand deveria ser algo um pouco acima da quantidade de pacientes com hemofilia A. Embora seja a doença de von Willebrand seja presente numa incidência muito elevada na população, a população sintomática seria algo muito parecido com a proporção de pacientes com hemofilia A. Ou seja, isso daqui é apenas uma especulação. Mas seria esperado, por exemplo, que o Acre, já que tem 31 pacientes com hemofilia A, deva ter, estatisticamente, uma população de pacientes com doença de von Willebrand muito parecida. Mas, quando a gente olha os dados do Ministério da Saúde, a gente vê que só tem 3 pacientes diagnosticados, daqui são dados de 2015. Ou seja, aparentemente, 90% da população, ou um número parecido com esse, está sem diagnóstico no Acre, com doença de von Willebrand. Aí, quando a gente começa a observar isso para todos os estados, vamos lá, ó, Rondônia, aproximadamente 90% da população não tem diagnóstico. Tocantins, 80%. Roraima, 70%. Alagoas, tem 192 hemofílicos A, mas só 24 pacientes com doença de von Willebrand. Onde que estão os outros pacientes com doença de von Willebrand? Estão sem diagnóstico. A gente vê que isso daqui é muito importante e começa a observar esses dados. Né? Eu poderia ter feito um gráfico, mas vou fazer isso na próxima ocasião. Mas quando a gente observa a quantidade esses números, eles ficam melhores quando a gente vê a região Sul e Sudeste. Ou seja, Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma carência maior no diagnóstico de paciente de doença de von Willebrand. Esse dado daqui, já essa tabela, ela está mostrando de acordo com os dados do Ministério da Saúde, como que os pacientes com doença de von Willebrand estão classificados de acordo com o seu tipo de doença. Ou seja, quem é tipo 1, quem é tipo 2, quem é tipo 3. Quando a gente olha os dados do Ministério da Saúde, a gente vê que Roraima tem 9 pacientes cadastrados, mas nenhum deles tem a classificação quanto tipo 1, 2 ou 3. Amapá, 47 pacientes cadastrados, mas apenas 46 estão sem a classificação de tipo. Se é tipo 1, 2 ou 3. Por que é importante isso daqui? Porque o tratamento muda de acordo com a classificação. O tratamento pode mudar de acordo com a classificação. A gente vê que, por exemplo, Sergipe, dos 39 pacientes cadastrados, nenhum consta no Ministério da Saúde como o seu subtipo conhecido. Ou seja, esses valores são ruins, vamos dizer assim, para praticamente todos os estados. Eles ficam melhores para alguns estados. Por exemplo, o que está melhor é aqui o Rio Grande do Sul, 12,3% dos pacientes apenas estão sem a sua classificação. Outros estados também apresentam estatística um pouco melhor, Espírito Santo. Mas, enfim, existe uma carência de dados da alimentação sobre a informação de doença de von Willebrand. E assim, o porquê disso? A gente sabe que o diagnóstico da doença de von Willebrand é difícil. Não são todos os laboratórios de hemostasia que têm a estrutura para realizar esse diagnóstico. Ainda existe uma carência de informação sobre doença de von Willebrand, principalmente para o paciente, mas também para os outros profissionais envolvidos ao tratamento desse paciente, tal como ginecologista, mesmo para
para algumas regiões do Brasil, em centros de tratamento de hemofilia, onde que, qual seria a maneira adequada de tratar cada um desses pacientes. Eu sou biólogo, né, não compete a mim falar aqui qual é o tratamento adequado, mas o que a gente sabe é que o tratamento muda de acordo com a classificação e falta melhorar bastante os números. Muito obrigado.